Gente, vamos retomar então? Vamos abrir em Gálatas, capítulo 4, verso 4. Então agora nós vamos começar a falar sobre as coisas elementares, né? Para que possamos entender um pouco as cartas de Paulo, né? Oi? Outra coisa. Davi, Paulo, entendeu? Bom, outro tema. Isso, capítulo 4. Então, gente, a gente poderia, igual eu estava falando com a Clarice, a gente estava conversando, sobre pegar uns calhamaços bons assim, de papel, para os irmãos lerem e tal, mas a gente vai esperar um pouco, depois vem os textinhos, né, que a gente imprime, traz, texto, e lê. Aí tem gente que não lê, a gente fala que não entendeu, a gente fala que está difícil demais, aqui a gente vai. Então a gente vai aqui, até a gente ter mais ou menos uma noção, aí a gente pega os textos. Ou até livros inteiros, né, e tal, a gente vai. Vamos ter uma base, em nome de Jesus. Então, como está no nosso cronograma lá, né, e tal, vamos iniciar e vamos falar hoje sobre qual é o tema central do livro, dos livros que o Espírito Santo escreve através de Paulo. Qual é o tema central desses livros? Se nós vacilarmos e começarmos a estudar esses livros assim de forma solta, ponto aqui, ponto ali, nós não vamos ter a coesão, nós não vamos ter a noção do bojo, o que esse livro trata. Igualzinho o livro de Mateus. Se nós não temos a noção de o início, ele nos fala, o início, isso é importante. Lembra, a gente fala sobre isso, né, na reunião de sábado, lá nós sempre falávamos sobre isso. Em uma carta ou em um texto, geralmente ali nos primeiros 3, 4 capítulos, está quase tudo bem ali, depois vai desenvolvendo. É o que a Clarissa chama de introdução. Na introdução já tem tudo, já está tudo ali, depois vai desenvolver as partes do que está acontecendo. Então vamos lá. O tema central da pregação de Paulo tem a ver com a obra de Cristo, claro. Vamos lá, capítulo 4, verso 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Lembra do que nós estávamos falando agora há pouco? Davi é ungido rei, porém ele fica debaixo da lei de Saul. Aqui está falando que Jesus, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, e ele nascido sob é debaixo da lei. Por isso ele cumpriu a lei. 4:4. Gálatas, capítulo 4, verso 4. Então, esse é o foco, esse é o ponto, nós vamos ler em alguns outros lugares, o ponto que o Espírito Santo usa Paulo para escrever. Verso 5. Para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Esse é o tema de Paulo. Lembra lá como que ele começa o livro de Romanos? Ele começa o livro de Romanos assim: todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Quem pecou? Os gentios pecaram? Pecaram. E os judeus pecaram? Pecaram. E aí vai caminhando, e fala, mas Deus, né, enviou, explica sobre Abraão,
enviou, né, explica sobre Abraão, que nós vamos ver depois, né, o início do livro de Mateus também, enviou seu filho para aquele que nele crê, né, e tal, receba a adoção de filho de Deus e nele crê está no Evangelho, né? Bom, seja feito filho de Deus aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Como o pastor falou na reunião passada, deixamos de ser servos e nos tornamos filhos de Deus. A partir disso aqui. Então, tudo aqui está relacionado com esse ponto. Se nós pegarmos o início do livro de Romanos e nós formos lendo, a gente vai perceber. O intuito de Paulo é revelar isso. No capítulo 8, aí ele já fala, né? 8, quem me livrará do corpo dessa morte? A conclusão que ele chega é essa. Né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fala, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo e tal, e tal, e tal, e tal. E aí, capítulo 12, né? Já somos filhos, né? Renovai a renovação do vosso entendimento e apresenteis vosso corpo como sacrifício, santo, agradável e tal. Vamos continuando, então. Efésios, capítulo 1, 9 e 10. A adoção de filhos. Deus deu seu filho para que nós fôssemos filhos. É isso. E agora, todo o restante é uma articulação disso que está escrito lá, que está escrito em todos os lugares. Como nós falamos, Romanos, aí nós precisamos conhecer um pouquinho mais, depois a gente vai conhecer um pouquinho mais. Depois a gente começa a ler o livro de Romanos, olha que coisa, né? Todos pecaram e tal, e agora o que a gente faz? Tem o Senhor Jesus que nos livra do corpo dessa morte e tal, e tal, e tal. Nós vamos ver isso aqui. A Bíblia nos diz que nós precisamos de pelo menos 3 testemunhas na Bíblia para afirmarmos alguma coisa. Então vamos encontrar essas 3 testemunhas. Ou mais, ou 20. Vamos lá. Capítulo 1, 9. Isso, Efésios capítulo 1, versos 9 e 10. Descobrindo-nos o mistério da sua verdade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos. Lembra que lá tinha plenitude dos tempos? E aqui nós também temos plenitude dos tempos. O que é isso, né? Tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Olha que rico. Esse é o trabalho de Deus e essa é a função de Paulo ao escrever tudo que está aqui. Tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Lembra que está escrito lá em João, capítulo 1? Está complexo, gente? Está seguindo? Está mais ou menos? E aí, Gabriel? Fritou? Já? Vamos lá. Mas Oi? Bom, nós vamos falar sobre esses vamos ler os versículos e a gente fala um pouquinho sobre eles. Só um minutinho. Olha, tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Lembra o que está escrito lá? Como está escrito lá em João capítulo 1, lembra? Não? No início era o verbo estava com Deus e o verbo era todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele. Olha a proposta aqui agora, mais uma vez, olha. Tornar a congregar em Cristo. Tornar significa que em algum momento todas as coisas esteve em Cristo, não é isso? Todas as coisas estiveram em Cristo, porque Ele fez, foi por através dele que tudo foi feito. Então, o que é necessário agora no nosso
o mistério de Deus, o que Paulo vai escrever, está relacionado a retornar a Cristo. Lembra lá? Nos tornarmos filhos, nós lemos lá em Gálatas 4:4. Aquele veio sob a lei para remir aqueles que estão debaixo da lei, para que recebam a adoção de filhos. Isso é tornar de volta a Cristo. Vamos, amém? Tá claro? Nós estamos caminhando? Ótimo, vamos lá. Depois mandem perguntas e tal no WhatsApp, tudo. A gente está pensando em fazer um grupo. A gente está com um pouco de medo, mas a gente vai pensar em fazer um grupo, porque tem uns irmãos que vai falar aqui, mas agora tem um grupo dos elitistas lá que fica fazendo cursinho na igreja e tal. Mas, pronto, então fechou. Então vamos fazer isso. Então vamos lá. O que esse povo está falando, né? Então vamos lá. Sim. Tornar. Isso. Retornar. Isso. Não ficou claro ainda não. Tá. Então, eu estou preso aqui, ó, porque eu gosto de andar, mas agora eu tenho que ficar aqui, porque não grava meu delírio aqui. Esse computador deixou o gosto, tá ruim pra caramba, mas vamos lá. Quando Deus fez o mundo, Deus fez as coisas, né? Ele fez através do Senhor Jesus, né? Não foi? Sem Ele, nada que foi feito se fez, não é isso? Bom, teve um momento em que o homem caiu. O homem cai e nesse momento, como a gente já sabe, como assim a gente tem, o pastor falou na reunião passada, nesse momento, o diabo se torna o rei deste mundo. E ele dá a quem ele quer, não é isso? Então nós falamos agora aqui sobre Saul e Davi. Quem era o rei de direito? Davi. Mas quem estava articulando as coisas e fazendo tudo? Saul. Hoje, quem é o rei de direito nessa terra? Jesus. Quem articula e faz um monte de coisa? Satanás, o diabo. O mundo jaz no maligno. Então, qual é o propósito de Cristo nesse que Paulo vai nos mostrar, nos revelar a partir da vinda do Senhor e morte? E ressurreição, claro. Que tornar a congregar as coisas em Cristo mais uma vez. Tudo que Adão perdeu lá no Éden, lembra? A intimidade, tudo. Lembra que eles foram destituídos da glória de Deus? Ou seja, não faz mais parte da glória de Deus. Agora faz parte da vergonha de Deus esse povo, os seres humanos, no Velho Testamento. Por quê? Porque o pensamento dessas pessoas são continuamente mal. Como o pastor falou na reunião passada, o coração dessas pessoas é desesperadamente corrupto. E o que Jesus vem através, o que Deus faz através do seu Filho? Ele vem para congregar, de novo, trazer de volta para Cristo tudo que um dia foi tirado pelo inimigo que nós demos essa legalidade. Amém? Foi nada. Amém? Oh, que bom, glória a Deus. Vamos lá. Então, esse é o intuito de Paulo. Sabe, gente, por isso é tão importante o que a Clarissa está colocando nos cursos. Nós precisamos conseguir falar. Sabe, eu fico fazendo esse e eu penso que não é bom. Eu queria tanto ser melhor para falar, para explicar, conseguir falar e as pessoas entenderem o que eu estou dizendo. Mas isso vem de quê? Eu preciso estudar, eu preciso de dados, eu preciso gravar. Depois eu vou ouvir esse negócio aqui, eu vou ver as minhas belas explicações, né? Eu falo, meu Deus, certeza, né? Que explicação? Lógico que ninguém entendeu, né?
E às vezes nós temos o maior desejo no nosso coração que a pessoa entenda, aí você explica, igual eu estou explicando aqui. Aí todo mundo olha e fala, nossa, não entendi nada. Então, um menininho aí, mas deixa o menino para lá. Bom, olha, então vamos lá. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. O mistério da vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? O mistério que estava escondido. Tornar todas as coisas, mais uma vez, a Cristo. Segundo o seu beneplácito, segundo a sua boa vontade, que propusera em si mesmo. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Olha, na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Todas as coisas. Desde seres humanos, cavalos, porcos. Lembra lá? Que o leão vai comer com o cordeiro e tal, e não vão comer um ao outro. Né? Fala em Isaías. A proposta é mais ou menos essa. Verso 11. Olha, nele digo, em quem também fomos feitos herança. Ele deixa claro isso e fala, olha, tanto as coisas que estão no céu quanto as que estão na terra. E nós também fomos feitos herança. Nós somos parte disso tudo. Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Lembra que nós estávamos destituídos da glória? Agora Deus está nos chamando de volta para fazermos parte do louvor da sua glória. Mais uma vez, olha, que coisa fantástica. Que bênção esses meus filhos, olha que coisa boa. 2 Coríntios capítulo 6. Fique na mente aí, por favor, plenitude dos tempos. Segunda Coríntios capítulo 6. Ixi. Não deu certo. Segunda Coríntios capítulo 6. Verso 2. Verso 1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouve-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Que dia que é o dia da salvação? Eis aqui, agora, o tempo aceitável. Eis aqui, agora, o dia da salvação. Não dando-nos escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Bom, o que o Senhor está falando com respeito à plenitude dos tempos? A plenitude... A plenitude que o Espírito Santo vai falar através de Paulo chega um momento em que tudo que deveria ser feito, tudo que deveria ser visto, foi visto. E você se torna pleno. O que é pleno, né? Então, esse copo aqui não está pleno. Para ele estar pleno, tem que encher ele até tudo, né? Plenitude, pleno. Então, plenitude do tempo, né? Cadê? Plenitude do tempo. Quando que é que nós nos tornamos filhos de Deus e saímos
definitivamente saímos dessa esfera de sermos vergonha para Deus e nos tornarmos filhos de Deus. Agora, ele diz, olha, houve, assim tal, eis aqui agora, ele fala aqui e agora o dia da salvação. Então é aqui e agora. Então, plenitude dos tempos que está colocando aqui, na vida do apóstolo Paulo, e que nós vamos ver melhor, não está tratando de apocalipse, dessas coisas. Não está tratando muito. Um pouquinho uma coisa, mas depois a gente vê isso melhor. Porque já é. A plenitude do tempo já é. É agora. Lembra o que Jesus fala quando ele morre na cruz? Está consumado. Consumado o quê? Tudo. Está consumado. Então agora, esse é o tempo aceitável. Agora, plenitude dos tempos. Tudo que Jesus conquistou na cruz, hoje nós temos acesso hoje a isso. Tudo. Não vivermos segundo carne, não vivermos fora da nossa aliança com Deus. Não é? Nós não vivemos mais debaixo da lei do pecado. Nós vivemos debaixo da graça. Mas nós não podemos receber essa graça em vão. Então, plenitude dos tempos, às vezes a gente pensa assim, não, porque futuramente, né, vai dar certo e tal. Não, já deu certo, é agora, é hoje. Por isso que nós lemos, e na reunião, o pastor sempre fala conosco, vós sois deuses. Deus, ele assiste na congregação dos poderosos. Ah, mas não, vou ser poderoso daqui 10 anos, e quando eu morrer, sei lá. Não, é hoje, é agora. A plenitude dos tempos. Quando foi que ocorreu a plenitude dos tempos? Quando Jesus morre e nos dá vida. Então, nesse momento, nós fomos, e Jesus também, Jesus foi ungido, né? O óleo que desce a cabeça, a gola, a barba, e vai descendo. Nós fomos ungidos e Jesus é o rei deste mundo, e a cada dia mais ele vai congregando as coisas a ele. A cada dia mais ele vai congregando as pessoas, congregando, até chegar aí no livro de Apocalipse. Aí vai apertando, até que ele congrega tudo a ele. E aí nós vamos tabernacular. O que é? Habitação, habitar juntos com o Senhor. Então, é isso. Por que estamos falando disso? Existem vários tipos de engano relacionados a isso aqui. Então, plenitude do tempo, sempre que os irmãos verem isso vai aparecer. Tá. Em muitos lugares. Eu fiz tem uma lista aqui. Nós não podemos correr o risco de permitir um engano desse tamanho, de nós sermos pisados pelo diabo, sermos deuses e vivermos, morrermos como homem, né? Vivermos como animais, sendo que Jesus já fez. Isso é um erro crasso, é um erro de morte. Morre mesmo, acaba, não funciona. Sabe? Isso é um erro grande. Então, qualquer pessoa, qualquer pregação, qualquer coisa que chegar aos irmãos para colocar aqui depois, daqui uns dias e tal. Não. Entendi, cara. Você está falando de prosperidade. É disso que você está falando. Não, não é. É outra coisa. É de vivermos uma vida conforme Deus quer que vivamos, conforme o propósito, conforme o chamamento de Deus. Sabe? Para chegarmos ao final da nossa vida falando assim, combati um bom combate e cumpri a minha carreira. Qual carreira? Eu queria ficar rico, fiquei. Não, não é essa. De jeito nenhum. Se nós observamos a carreira das pessoas da palavra de Deus, saiba, a nossa carreira é por aqui. O que o Senhor me chamou a fazer, eu devo fazer. Sabe? Abandonar todo tipo de coisa que me impede de fazer e fazer. Sabe?
sabe, cumprir a nossa carreira, viver de verdade para Deus, sabe o que ele fala aqui? A vida para mim a morte para mim é lucro, a vida para mim é Cristo. É termos isso em mente, sabe? As coisas são menores do que Cristo. Mas vamos continuar. Capítulo 5, verso 17. Versículo conhecido nosso, olha. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ele não está falando aqui que só a criatura mudou. Isso é muito importante para nós. Olha, não é uma obra individual em mim. Eis que o Acácio conheceu Jesus e ele, observe isso, e ele mudou. É coisa boa. Isso é maravilhoso, mas não é só isso. Todas as coisas se fizeram novas. Eu que era inimigo de Deus, agora sou amigo. Eu que vivia segundo coisas tortas na minha vida, agora não vivo mais. Eu que vivia como gentil, não vivo mais, porque todas as coisas, o meu olhar mudou, o meu convívio familiar mudou, tudo mudou. Percebe? O local onde eu vivo virou área celestial que pertence a Cristo. Entende? Lembra que tudo pertencia ao diabo? E agora, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Então, desde já, eu estou em Cristo, com Cristo, como fez. Quando Jesus morre, nós fomos assentados nele nas regiões celestes. Entende? Então, gente, nós estamos dentro de Cristo. Qualquer tipo de vida que não cumpra o propósito de Cristo, de nós estarmos assentados dele, é uma vida ridícula, é uma vida pequena. Porque tudo se fez novo, somos diferentes. Amém? Romanos capítulo 16. Só para a gente correr, um abre Romanos capítulo 16, outro abre, por favor, Colossenses capítulo 1, verso 26. Outro, 1 Coríntios capítulo 2, verso 7. Deu certo? Quem abriu Romanos 16, leia, por favor, o 25 e o 26, por favor. Irmãos, cada frasezinha dessa cada enxadãozada é uma minhoca, sabe? Se a gente for parar para estudar isso, você vai tirando riqueza disso. Próximo, por favor, Colossenses 1, 26. Mas está claro que lá falou sobre mistério que estava oculto, né? E agora, que dia? Agora. Está revelado. Não, mas isso é coisa profunda, isso é para quem? A pessoa tem que ser mística, a pessoa tem que ser uma pessoa assim muito... Não tem. Agora, revelado. Pronto. Prossiga, por favor. Colossenses 1, 26.
Ótimo, foi manifestado aos seus santos. O mistério que esteve oculto. 1 Coríntios 2,7. Falamos da sabedoria de Deus oculta em Cristo. Eu vou ler agora. Eu vou ler 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9 e 10. 2 Timóteo, capítulo 1, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida, a incorrupção pelo Evangelho, para que eu fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Gente, isso é demais. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9 e 10. Olha que coisa fantástica. O que nós estamos falando, irmãos? Se nós vivemos uma vida diferente da que Deus quer, é uma vida menor. É uma vida como homens. Morremos como homens. Olha, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, nós vimos aí a palavra oculto e nós vimos as palavras mistério. Nos textos de Paulo aqui, não existe esoterismo. Na Bíblia não há esoterismo. Tudo é exotérico, com X, para fora. Esotérico quer dizer para dentro, uma coisa que você oculta, né? Para dentro ali. Exotérico para fora. Então, olha só. Desde já exotérico. Com S é para dentro, é oculto, oculto mesmo. Isso. Exotérico é sair para fora, tipo exodo, tipo êxodo, essas coisas. Bom. Com S é oculto, para dentro, né? Escondido. Então, cuidado com essas. São palavras muito parecidas, mas que sentidos diferentes. Bom, vamos lá. Olha só. O mistério aqui não é um mistério esotérico. Não é para um grupo seleto de pessoas. É para os seus santos, né? Como nós vimos. E quem pode ser santo? Qualquer pessoa que queira se aproximar do Senhor, chamar Senhor reina sobre mim. Então, é para nós, para todos nós. Nós podemos conhecer a Deus, profundo em Deus. E vem a parte da oculto. Tem um livro que fala assim, a quem se desnudou o santo braço do Senhor, né? Bom, o oculto que está aqui, nas palavras do Espírito Santo através de Paulo, o oculto que está aqui tem característica de vamos colocar características efetivas na nossa vida. Acontece de fato coisas na nossa vida. Exemplo, quando lá no direito a pessoa fala que está ocultando prova, ocultando alguma coisa, significa que esse conteúdo que estava oculto, se ele aparecer, as coisas mudam. Não é isso? Não é uma coisa assim? Então, você está ocultando prova. Então, isso estava... A mudança, a forma diferente de nós vivemos estava
oculta em Deus. E agora foi revelada. Então nós podemos viver, usufruir, compartilhar. Viu lá, um dos textos que nós lemos vai dizer assim, que nós somos ministros dessa conciliação, desse novo modo de ser. Então, sempre que nós vemos aqui, que nós estudarmos a palavra de Deus e vemos aqui essa palavra oculto, que esteve oculto, não é oculto, não é só uma informação. Deus estava com umas coisas escondidas que ele não falava para ninguém. É realidade histórica que muda tudo. Sabe? É realidade histórica que muda todas as coisas. Lembra lá? Eis que tudo se fez novo. Então, quando isso que estava oculto se tornou patente, eis que tudo se fez novo. Então, agora é tudo diferente. Muitos enganos. Por que nós estamos partindo disso aqui? Eu estou falando contra algumas pessoas, claro. É quase sempre assim, né? Se você quer entender o discurso de alguém, o que ele está falando, você tem que saber quem está falando, por que está falando e contra quem está falando. Tem que saber isso aí. Então, talvez a gente não deixe claro aqui contra quem nós estamos falando, mas estamos falando contra algumas pessoas, contra algumas coisas, contra alguns tipos de interpretação. Interpretações antigas e de escolas e escolas aí afora no mundo. Que você ouve o pregador falando, ele lê aqui e prega e você ouve. Aí você vê outro pregador falando, na verdade eles pertencem a escolas diferentes, eles pensam diferente. Alguns são milenaristas, pensam, tudo isso aqui vai acontecer quando a gente for para a glória lá no milênio. Isso aqui tudo que Paulo está falando é no milênio e tal. Então, assim, estamos, em nome de Jesus, tocando notas verdadeiras para que possamos, quando aparecer alguma coisa falsa que destoar, a gente saber o que está acontecendo. Isso é o início. Oculto tem o significado de retido. Ele reteve aquela ação e de repente ele faz aquela ação. E aí as coisas mudam. Então, nós vamos continuar, é claro, entendendo essas coisas todas. Não deu para a gente concluir aqui a nossa parte do Paulo. Ficou faltando um pouco. Mas que fique claro, em nome de Jesus, o que nós acabamos de dizer, congregar em Cristo todas as coisas, o mistério revelado, que estava oculto e agora está revelado. Esse é o centro todos os livros de Paulo. Todos os livros que o Espírito Santo escreve através de Paulo. Tenhamos isso em mente ao ler. Comece a ler Romanos já com isso em mente. O intuito dele é revelar Cristo. Pronto, você já vai ter uma noção muito melhor do que simplesmente começar por começar. Porque você já sabe o assunto, o que ele está dizendo. Ele está dizendo isso. E você vai falar sobre isso. Então, gente,